O genro do sistema. Carlos Manuel São Vicente, o marido de Irene Neto, filha do primeiro presidente de Angola, está preso desde o dia 22 de setembro por ordem das autoridades judiciais angolanas numa situação humilhante, sem condições e pondo em causa a sua frágil saúde. Dizem os seus advogados de um escritório suíço com sede em Genebra, os mesmos que reclamam a sua inocência com base na resposta a 13 de agosto de 2020 na Procuradoria-Geral da República de Angola a uma carta rogatória das autoridades suíças, onde, e só numa conta, o ex-presidente da seguradora 3As tem 900 milhões de dólares, valor congelado pelas instâncias judiciais helvéticas. A Carlos São Vicente foi também, e há poucos dias, negado um habeas corpus, com vista à sua libertação. E se Carlos São Vicente, tal como alegam os seus advogados, estiver inocente? E se o dinheiro que fez sair do país para as contas em seu nome e da sua família próxima, mulheres e filhos, tiver saído legalmente através de processos formais que contaram com a cumplicidade de figuras da elite do regime de que São Vicente faz ou fazia inegavelmente parte? Porque só com uma teia de cumplicidades várias é que o presidente do Conselho de Administração da seguradora 3As, criada em 2000 pela Sonangol, com capitais da Sonangol, detida a 100% pela Sonangol, acaba em 2016 com quase totalidade dos 100% da seguradora. Portanto, ela foi criada no ano de 2000, para percebermos bem como é que este processo ocorre, que a Direção de Gestão de Riscos da Sonangol, certamente movida por interesses que me parecem plausíveis e atendíveis, resolveu convencer os poderes públicos a aprovarem um decreto, que é o decreto 39/01 de 22 de junho, que atribui à concessionária nacional, a Sonangol, na altura era a Sonangol a concessionária, portanto ela tinha simultaneamente a qualidade de operadora e de concessionária. Dizia eu que este decreto do Conselho de Ministros atribuiu à Sonangol o papel de gerir as atividades, os riscos decorrentes da atividade petrolífera. E nessa gestão de riscos das atividades petrolíferas, inclui-se também o seguro e o resseguro. Ora, criou-se uma situação complicada, porque já existia um regulador da atividade seguradora, que era a ARSEG, no seguimento da aprovação da Lei Geral da Atividade Seguradora, e depois criou-se aqui uma espécie de bicefalia na gestão dos riscos petrolíferos ao atribuir-se esta responsabilidade à Sonangol, na altura, enquanto concessionária dos direitos mineiros. E é na sequência da aprovação deste decreto pelo Conselho de Ministros, portanto, repito, o decreto número 39/01 de 22 de junho, que as 3As, portanto, aparecem numa primeira fase como desenvolvimento natural da própria Direção de Gestão de Riscos da Sonangol e depois, mais tarde, portanto, com uma parceria público-privada. Eu não conheço muito bem os contornos deste processo, porque na altura não estava ainda cego. Mas sei que a Direção de Gestão de Riscos da Sonangol fez uma apresentação no mercado internacional de Londres, onde justificava a existência deste novo regime de gestão dos riscos da atividade petrolífera com o facto de que, ao centralizar essa gestão, portanto, ganhar-se-ia força e peso negocial junto do mercado internacional e
portanto, a Direção de Gestão de Risco estaria melhor posicionada para a defesa do interesse nacional. Portanto, este foi o argumento que foi apresentado ao mercado internacional para justificar um novo regime. Eu já vou responder a sua pergunta, mas devo dizer que esta bicefalia, quando se criam órgãos a concorrerem entre si com responsabilidades difusas no mercado, isto nunca costuma ser uma boa solução. 2016, o ano em que tudo mudou. E é justamente em 2016 que se altera o rumo dos acontecimentos pelo Decreto Presidencial 39/16 de 30 de março, assinado pelo então Presidente José Eduardo dos Santos, antes mesmo ter nomeado a filha Isabel dos Santos para a Presidente do Conselho de Administração da Sonangol, sendo que nesse ano, e quando foi nomeada, Isabel dos Santos já coordenava um exército de auditores que passava a pente fino as atividades da petrolífera estatal dirigida por Francisco Maria de Lemos, que uns meses antes admitia publicamente que a empresa atravessava um período crítico do ponto de vista financeiro. Também nesse ano de 2016, um homem que conhecia a Sonangol como a palma das suas mãos, que cuidou durante uma década da galinha dos ovos de ouro, como lhe chamaria depois o atual presidente João Lourenço, Manuel Domingos Vicente era vice-presidente da República. Todos, incluindo sucessivos ministros das Finanças, governadores do Banco de Angola e administradores da banca comercial, entidades reguladoras do setor, para não falar dos serviços de informação, rigorosamente todos sabiam do que se passava na Sonangol e com Carlos de São Vicente. Mas sabes que eu acho que à luz em princípio da legalidade e da forma como as coisas foram feitas, com o respaldo, tiveram a partir da respaldo legal, do ponto de vista ou do decreto presidencial que daria plenos poderes às três para fazer, ou do decreto que deu plenos poderes à Sonangol para determinar que a seguradora na qual era acionista tinha 10% podia fazer. Portanto, eu acho que isto, contra a opinião ou a vontade das pessoas, eu acho que isto é um tema, se for parar num outro tribunal, se for olhado, há aqui documentos que legitimam a operação. Por isso é que eu acho que é mais, o problema é maior, não do ponto de vista da pessoalização, mas é mais questionável do ponto de vista do modelo de capitalismo seletivo que nós tínhamos aqui, porque nós temos vários exemplos aqui. Mais uma vez repito, aconteceu nos seguros, as pessoas falam, aconteceu nos diamantes, aconteceu na Brumangol, aconteceu num conjunto de outros casos. Portanto, se quisermos ao longo destes anos todos, e se calhar até agora, destapar casos de monopólio e de resultados de monopólio, que os 900 não são um problema, são uma consequência de medidas, portanto que é preciso nós olharmos para isso. Exatamente. Temos é que perceber a causa e fazer com que ela não se repita novamente. Não se repita, não é questão de não se repetir julgando só as pessoas. Exato. É arrebentar com o modelo que existia. Exatamente. É arrebentar com o modelo que existia, porque senão daqui a algum tempo vamos estar exatamente a falar das mesmas coisas. Isabel dos Santos agarra a gestão da petrolífera estatal em julho de 2016, com o objetivo de arrumar a casa e pôr ordem nas contas, o que ela diz que fez. Hoje, os atuais desafios que se colocam a esta gestão não só resultam da queda do preço do petróleo bruto, mas fundamentalmente de uma política de investimentos questionável, aplicada ao longo dos últimos 15 anos, que não se refletiu no valor esperado para o seu acionista. Esta carteira de investimentos é caracterizada atualmente por projetos problemáticos. Mas a saída em novembro de 2017 e de acordo com documentos do chamado Luanda Leaks, uma investigação de um consórcio internacional de jornalistas publicada na imprensa portuguesa que tem origem nas atividades do hacker português Rui Pinto, entretanto perdoado pelas autoridades portuguesas, com quem colabora
a filha do ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, deixou um rastro de mais de 50 faturas para esclarecer e uns quantos milhões de dólares a saírem das contas da Sonangol para as suas contas pessoais. Business as usual. E para tudo isto temos, muito provavelmente, uma explicação, e não é que agora nem sequer é do combate à corrupção, ao nepotismo e à impunidade, a grande bandeira política do primeiro mandato do presidente João Lourenço e do MPLA, de que é uma consequência, porque a causa está, de facto, no MPLA, no partido que governa Angola há mais de 40 anos e que um dia teve uma boa ideia, e à semelhança do que acontecia nos outros países africanos que se libertavam do poder colonial e que estavam desprovidos de uma elite, e Angola, mais do que tantos outros, e a boa maneira marxista, o partido optou pela criação primitiva de capital com vista à formação de uma elite autóctone, negra e de preferência feita por aqueles que tinham passado pelo maquis, dotada com capital que promoveria o desenvolvimento do país, industrializando e empregando a eito, levando a manhãs que cantam. A ideia era boa, mas foi mal executada. Isto é, foi executada por homens maus que pensaram mais em si e menos no povo. O resultado está aí. E tem muitos nomes dos santos, sim, mas muitos mais. Que vem sendo divulgado sobre vários outros processos semelhantes. A conclusão que nós chegamos é que o sistema, na ótica da acumulação primitiva de capital, criou aqui monopólios injustificáveis, transferiu o dinheiro de todos nós para pessoas que deviam ter de facto investido esse dinheiro cá, gerado riqueza, emprego e tudo mais. E o que aconteceu lamentavelmente não é isso. E entre eles está Carlos Manuel de São Vicente, que se aproveitou, como tantos outros, do sistema. Agora o sistema pede limpeza e faz rolar cabeças, pelo menos algumas. Carlos São Vicente, ao que parece, é uma delas, mesmo que Irene Neto, a mulher, fale em massacre judicial. 2020, 31 de agosto de 2020. Os últimos dias do mês de agosto são decisivos para o atual desfecho. Eis a notícia que se podia ler nessa altura no jornal português Correio da Manhã. A justiça suíça decidiu manter congelados 900 milhões de dólares da conta do empresário Carlos de São Vicente. Por suspeita de lavagem de dinheiro, noticiou o blog que acompanha questões judiciais na Suíça. A notícia do reputado blog judicial helvético Gotham City cita o despacho do Ministério Público da Suíça e tem sido replicada por vários órgãos de comunicação social angolanos e pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, que divulgou o próprio documento judicial em que constam as acusações. De acordo com o Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, foram 7 as contas congeladas do ex-presidente da 3As Seguros, Carlos Manuel de São Vicente, que é marido de Irene Alexandra da Silva Neto, antiga deputada e filha do primeiro presidente de Angola, Agostinho Neto. Destas 7 contas congeladas, os fundos de 6 delas foram já libertados, mantendo-se congelada a conta que tem cerca de 900 milhões de dólares. O meu cliente refuta fortemente as acusações contra ele, disse a advogada Clara Poglia, em declarações ao Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, acrescentando que o cliente confirma que sempre agiu em acordo com a lei e isso será demonstrado no quadro do processo criminal. Nas declarações ao Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, a advogada alerta ainda que qualquer publicação de aspectos relacionados com este procedimento
viola o princípio da inocência de Carlos de São Vicente, bem como os seus direitos pessoais. As autoridades suíças alegam que entre 2012 e 2016, o empresário transferiu quase 900 milhões de dólares da companhia de seguros para as suas contas, algo que só foi descoberto quando o banco CIS alertou para uma transferência de 213 milhões de dólares, de acordo com os documentos da acusação divulgados no site do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação. Ainda, de acordo com o Consórcio Internacional de Jornalistas, é pouco comum para um presidente executivo e do Conselho de Administração de ter em sua posse fundos pertencentes a uma companhia, ainda para mais uma seguradora regulada pelo Estado, apesar de ter, neste caso, poder de representação individual da companhia. Nos documentos, segundo o blog Gotham City, Carlos São Vicente é citado a explicar que os 213 milhões de dólares transferidos entre contas eram um reembolso parcial de empréstimos, mas o Ministério Público argumenta que os contratos usados para sustentar a explicação foram criados só depois das transferências de dinheiro e só depois do banco pedir mais informações. Outras das linhas vermelhas terá tido a ver com o pedido feito por Vicente para transferir a totalidade da sua fortuna no Banco de Investimento e Gestão de Ativos, CIS, para Singapura, algo que o empresário explica com um descontentamento com a gestão das suas finanças. No final, o artigo publicado a 31 de agosto ainda acrescenta, segundo o Gotham City, as autoridades angolanas não responderam ao pedido de ajuda feito pelas autoridades judiciais suíças. De facto, as autoridades angolanas já tinham respondido às autoridades suíças a 13 de agosto para dizerem que em Angola não havia ilícitos a imputar a Carlos São Vicente. Cumpridas que estão todas as diligências rogadas, analisados os autos e documentos juntos à presente carta rogatória, concluiu-se que em Angola não existem indícios da prática dos crimes de corrupção, branqueamento de capitais, participação econômica em negócio ou qualquer outro crime em conexão com os factos constantes da carta rogatória com o número B/20.1149.1 pelo inquirido Sr. Carlos Manuel de São Vicente. Este documento só é de conhecimento público há poucos dias e a PGR atestou a sua veracidade, mesmo dizendo que as circunstâncias se alteraram. É por isso que temos de voltar a 31 de agosto de 2020. Os processos crimes, e sobretudo quando se encontram na fase de instrução, se decorrer desta fase, se concluir que não há matéria ou que a matéria apurada não é suficiente para se proceder à abertura efetiva do processo crime, o processo é arquivado. Mas aqui o arquivamento do processo não significa dizer que mata ad eterno tanto a situação da pessoa avisada, porque se surgirem factos novos, se surgirem factos supervenientes que justifiquem a reabertura do processo, a lei nada diz contra, ou seja, não é ilegal se proceder à reabertura do processo antes arquivado, não é? E quero acreditar que quando se respondeu, portanto, ao pedido do Estado suíço, quero acreditar que eventualmente naquela altura ou não estava a correr processo nenhum, ou correndo se concluiu que efetivamente o que havia não constituía matéria
bastante para efetivamente se proceder a abertura do processo de crime e, portanto, por isso arquivar. E é normal que num dado momento, num dado período, eu venha ao público dizer que não pesa nada sobre determinada pessoa. Eu até posso fazer esse discurso simulado. É preciso ver que há informações de consumo público e há informações que internamente são geridas de outra forma. E nós conhecemos isso. Eu posso lançar, e a PG pode lançar, dizer sobre este indivíduo não existe nada, quando eu estou próximo. Ele disse para não assustar a caça. Porque eu estou à procura de dar, estou quase, e é claro que ele se acomoda. As contramedidas deixam de existir, o acomodamento surge e eu surpreendo com as provas. Até a Procuradoria podia até dizer, há indícios, mas eu não tenho provas. Mas esse não é o melhor discurso. Porque os órgãos têm estratégia e têm inteligência suficiente. Né? É suficiente. E um trabalho investigativo é um trabalho transversal. Se nós olharmos a Procuradoria no sentido de forma isolada, como a que descobre tudo e tal, estaríamos enganados. A Procuradoria não tem órgãos de investigação de profundidade. Mas ele, Angola e qualquer outro país funcionam de forma coordenada com outros órgãos. A Procuradoria dá cara porque, no final de contas, ele é o titular da ação penal. É crime, isto me pertence. E começa a investigação frente a frente. Por isso, meus amigos, não me parece ser prudente especular no sentido de ter dito algo num determinado momento e no outro dizer outra coisa. Portanto, é aí onde é que temos que ter cuidado. Porque é preciso estar dentro do sistema para nós compreendermos como é que ele funciona. Não, isto é aceitável desde que, em última instância, quando eu disser que você é arguido, eu te apresento documentos que atestam a razão de você ser arguido. Porque o arguido, quem é o arguido? O arguido é alguém sobre o qual recai forte suspeita de ter cometido um crime consumado. É preciso que haja um crime consumado, não é? Para eu imputar a alguém que tenha conexão, cuja conduta tem conexão com este crime. Pelo menos eu posso levantar suspeita sobre esta pessoa. Portanto, eu não posso levantar suspeita de alguém cometer um crime que não se tenha disponibilizado. Quando o caso muda de figura. Em Angola, o primeiro órgão de comunicação social a falar do assunto é o Semanário Econômico Mercado, dirigido por Carlos Rosado de Carvalho. A notícia é publicada a 31 de agosto. Numa primeira fase, Carlos São Vicente nega as acusações e assim se mantém, mas o clamor nas redes sociais e na opinião pública é tal que a PGR angolana, até então quase cega e surda, percebe que tem de agir. 2020, 12 de setembro. De acordo com algumas fontes, é neste dia, e só neste dia, que a Eduarda Rodrigues, diretora do Serviço Nacional de Recuperação de Ativos da PGR de Angola, voa para a Suíça a fim de conferenciar pessoalmente com as instituições congêneres helvéticas. 10 dias depois, a 22 de setembro, Carlos São Vicente é detido e enviado nos primeiros dias para a cadeia de Viana. Será depois transferido por questões de saúde para o Hospital Prisão de São Paulo. Um dia antes, no dia 21, a PGR pede a Luxemburgo e a Portugal
o congelamento das contas de Irene Neto naqueles países. Em causa, e de acordo com a nota da PGR, estava uma investigação relacionada com o marido de Irene Neto, Carlos de São Vicente. O site Macangola, de Rafael Marques de Moraes, escreveu sobre o assunto. A 12 de setembro de 2020, a procuradora Eduarda Rodrigues, diretora do Serviço Nacional de Recuperação de Ativos de Angola, voa diligentemente para Berna, capital da Suíça, para se inteirar pessoalmente do caso. 2 dias depois, a 14 de setembro de 2020, são publicadas as exaustivas reportagens de Rafael Marques no Macangola sobre o tema, e também surge Carlos Rosado na televisão a explicar muito claramente a sua visão dos esquemas de enriquecimento de Carlos São Vicente. Especializado em crimes de colarinho branco, que deu em primeiro lugar a notícia e, portanto, supostamente está em segredo de justiça. Mas vamos então ver a operação que tramou Carlos São Vicente. Carlos São Vicente, em 2012, abriu uma série de contas dele, da família, de empresas ligadas a ele. E há uma em particular que é a AA Seguros, de onde saíram cerca de 213 milhões de dólares da conta da AA Seguros para uma conta da AA Internacional. E sai depois da conta da AA Internacional e vai para uma conta pessoal de São Vicente. Foi isso que desplotou tudo, foi isso que os suíços disseram: mas como é que é possível a mesma pessoa fazer uma transferência ainda por cima de uma companhia de seguros que é regulada e que vai parar depois à sua conta pessoal? São Vicente, isto é legal, do ponto de vista é legal porque ele tinha autoridade para fazer isso. E isso, o que é que acontece? Esses 213 milhões de dólares são só uma parte, porque desde 2012 até outubro de 2018 passaram da conta da AA Seguros para a conta de São Vicente 900 milhões de dólares. Segundo, é preciso dizer isso, o que nós estamos aqui a dizer é aquilo que a Justiça Suíça diz. Portanto, no centro do furacão quem está? Esta companhia, a AA Seguros. A pressão mediática e social é intensa. Finalmente, cai o pano e, a 22 de setembro de 2020, Carlos São Vicente é preso. Em 40 dias, passou-se de não haver indícios do cometimento de crimes à sua prisão preventiva. Esta cronologia de factos comprova que a PGR não estava a investigar Carlos São Vicente, que mentiu descaradamente à população e que apenas o frenesi mediático a levou a agir. Trata-se de uma situação gravíssima porque nos revela uma instituição extremamente vulnerável que ignora suspeitas criminosas e que anda a reboque das ondas da opinião pública. Carlos Manuel de São Vicente levou mais de uma década a construir uma colossal fortuna, a desviar dinheiro de um lado para o outro com a cumplicidade do sistema. E quando a seguradora 3As se dissolveu, tudo aconteceu de forma tranquila e extrajudicial. Num comunicado da Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros, ARSEG, de fevereiro de 2020, a que a Camunda News acedeu, temos que resultou da dissolução voluntária deliberada pelos acionistas da 3As Seguros e autorizada pelo despacho 199/20 da Ministra das Finanças, publicado em Diário da República a 14 de janeiro, como atos jurídicos que implicam a imediata entrada em liquidação extrajudicial da seguradora. A ARSEG, no âmbito das suas atribuições, acompanha o processo de modo a assegurar o estrito cumprimento das disposições legais e garantir a proteção dos direitos dos tomadores de seguro, segurados e beneficiários. Ou seja, a ARSEG supostamente acompanha o assunto a tempo. Podemos dizer que até aqui tudo bem. Não podemos. Porque, na verdade, e ainda de acordo com outros documentos a que tivemos acesso, alguma coisa ia mal com a seguradora 3As
já em fevereiro de 2016. De acordo com uma carta dirigida por Carlos Manuel de São Vicente ao então presidente José Eduardo dos Santos, em 22 de fevereiro, podemos ler, e o tom é obsequioso, que vimos submeter à vossa douta apreciação e decisão a nossa contribuição para a mudança do modelo de gestão de riscos, seguro, corretagem e resseguro das operações petrolíferas em Angola, na sequência da reunião havida no passado dia 8 de fevereiro no Ministério das Finanças, durante a qual fomos informados da orientação e da necessidade de mudar o modelo atual. A nossa contribuição, baseada em mais de 15 anos de experiência, visa propor uma mudança harmoniosa, madura, planeada e sem perturbar a condução e a execução das operações petrolíferas em Angola, nem reduzir a qualidade da proteção financeira dos ativos das operações petrolíferas, nem desestabilizar o mercado internacional de resseguro. Acrescenta ainda Carlos de São Vicente, na mesma carta, que Angola é um dos raros países do mundo que não depende de brokers internacionais e que coloca em menos de 24 horas qualquer risco segurável das operações petrolíferas. Assim, era muito provavelmente, mas o afoito São Vicente esquecia-se de mencionar que nunca houve numa catástrofe significativa relacionada com a exploração petrolífera em Angola e, por isso, o negócio sempre navegou num rio de caudal tranquilo, onde enriquecer com um monopólio era quase tão natural como o ar que se respirava. Mas, e por esta altura, São Vicente começa a enfrentar os primeiros escolhos no seu caminho. Por esta altura, a ENSA é o novo player. Por esta altura, começam a tocar as primeiras campainhas de alarme, que, quer queiramos, quer não, tocaram ainda durante a administração de José Eduardo dos Santos e quando Isabel dos Santos se preparava para tomar conta da Sonangol. No decreto presidencial 30/16 de 30 de março, assinado por dos Santos, lemos que é designada a ENSA Seguros de Angola S.A., empresa de capitais públicos, transitoriamente como líder do regime especial de co-seguros das atividades petrolíferas. E aqui temos o princípio do fim da 3As, o tempo em que tudo parecia fácil. E era fácil. Tinha chegado ao fim, mas não tinha terminado. Isso só aconteceria em setembro deste ano, com a prisão de São Vicente. O que levou à indignação pública da mulher Irene Neto, apontando o dedo a uma justiça seletiva, a tal de que se falava quando se falava de Isabel dos Santos. Não há dúvidas que há aqui uma intenção clara de denegrir a imagem. E de massacre judicial. Em 2000, quando a seguradora 3As é criada, Carlos Manuel de São Vicente é o diretor da Direção de Gestão de Riscos da Sonangol. Cerca de 2 anos depois, passa para a seguradora e por aí ficará até a dissolução. Nos diversos documentos a que tivemos acesso, vemos como era fácil para o presidente do Conselho de Administração da 3As pôr e dispor e até determinar como o dinheiro lhe chegava às mãos, sempre em divisas, sempre em dólares, e disso dá conta uma carta enviada por São Vicente, com data de 13 de novembro de 2012, ao governador do Banco Nacional de Angola, na altura e hoje José de Lima Massano, e sugerir como fazer com os bancos que deviam ser envolvidos no processo, mesmo que não diga quais, diz que não mais do que 1 ou 2 bancos. A carta enviada para o BNA tem logo 3As do edifício da Avenida Lenin. Os documentos a que tivemos acesso
também nos indicam os sucessivos diretores da Direção de Gestão de Riscos da Sonangol, que, tanto quanto sabemos, deviam ter escrutinado o que se passava com a seguradora que passava gradualmente para as mãos de São Vicente e nada detectaram de irregularidade ou de risco. Por estes dias, a PGR argumenta que o empresário angolano e presidente do Conselho de Administração da Companhia 3As Seguros, sociedade em que a petrolífera angolana era inicialmente única acionista, terá levado a cabo um esquema de apropriação ilegal de participações sociais da seguradora e de rendimento e lucros produzidos pelo sistema de seguros e resseguros no setor petrolífero em Angola, graças ao monopólio da companhia. Carlos São Vicente passou de detentor maioritário das participações nas 3As Seguros, com 89,89%, em detrimento da Sonangol, que viu as suas participações sociais drasticamente reduzidas a 10%, num prejuízo estimado em mais de 9 milhões de dólares, não tendo a petrolífera recebido qualquer benefício em contrapartida. Cedências de participação, que, de acordo com o despacho da PGR, o arguido terá referido que foram feitas com base num acordo informal entre ele, enquanto representante da 3As Seguros, e o então presidente do Conselho de Administração da Sonangol e mais tarde vice-presidente de Angola, Manuel Vicente. Ainda de acordo com o despacho da PGR, grande parte dos ativos das 3As Seguros S.A., que já cessou a atividade, pertencem hoje a outras empresas do mesmo grupo detidas, controladas pelo arguido Carlos Manuel de São Vicente, através de um processo fraudulento em prejuízo do Estado angolano. A justiça angolana considera haver fortes indícios de que a cedência de participações sociais a favor das 3As Seguros S.A., detida por Carlos Manuel de São Vicente, foi feita ilicitamente, porque não existem nos autos evidências de que o Conselho de Administração da Sonangol teria anuído a transferência das ações. Lê-se na transcrição do despacho que constituiu São Vicente como arguido e determinou a sua prisão preventiva em 22 de setembro. Em interrogatório, o empresário angolano terá referido ainda, e de acordo com o documento da PGR, que era entendimento à data que, nos termos do decreto número 39/1, cabia a Sonangol criar a empresa e depois retirar-se paulatinamente da sua estrutura social, supostamente para impulsionar as políticas de fomento do empresariado nacional. Além de ter alegado que as cedências das participações sociais pela Sonangol a favor da empresa 3As Seguros foram a título oneroso, ou seja, segundo o arguido, a Sonangol terá em contrapartida beneficiado de serviços financeiros e da colocação rápida do risco petrolífero no mercado internacional. Mas, para a PGR, não restam dúvidas dos suficientes indícios de estar o arguido Carlos Manuel de São Vicente incurso na prática dos crimes de peculato, recebimento indevido de vantagens, corrupção, participação econômica em negócio e tráfico de influências. E, atendendo ao facto de o arguido ser uma pessoa conhecida, influente e ter poder financeiro, e que viaja com regularidade para o estrangeiro, o despacho refere que há fundado receio de perigo de fuga e de perturbação de instrução do processo no que toca à produção, conservação e integridade da prova, pelo que determinou a prisão preventiva. Agora começa o calvário da PGR e a enorme inquietação dos angolanos. Será que algum dia este dinheiro voltará para o país? Celso Filipe, o jornalista português, diretor adjunto do Jornal de Negócios, escrevia há poucos dias sobre o dilema de Angola em 2 números. O país que pede $1.000 milhões ao FMI
para equilibrar as contas públicas é o mesmo que não concede aceder a 900 milhões de dólares congelados na Suíça, por suspeitas de terem sido obtidos através da lavagem de dinheiro. A Camunda News procurou algumas respostas a esta questão. Se lá for condenado e se concluir que ele adquiriu de forma ilícita, portanto, o dinheiro congelado, depois daí o Estado angolano terá de, portanto, no âmbito de uma possível cooperação, ver como é que esse dinheiro pode ser repatriado. Porque se lá se concluir que este dinheiro foi adquirido ilicitamente, o Estado suíço não tem como fazer a devolução, portanto, deste dinheiro. Claro. Ele aqui pode ser cometido, né? Pode ser, ou melhor, se for cometido o caso e provado que de facto a pessoa transferiu esses montantes para o exterior quando os adquiriu de forma ilícita, é evidente que fica muito mais fácil se também lá a condenação for nesse sentido. E aí, como eu disse, claro que terá de haver, portanto, consultação entre os Estados para ver de que formas é que este dinheiro pode vir para Angola, porque em direito penal, em princípio, os bens roubados, quando não se encontrem, portanto, os seus titulares, né, em princípio é revertido para o Estado. Eu não sei tanto qual é tanto a indicação jurídica na Suíça. Se for similar à nossa, quero acreditar que esse classe seria muito mais fácil mandar para Angola. Entretanto, há outro problema que é Suíça vive disto. Eu não sei até que ponto é que isto não pode vir a abalar a confiança, né, tanto dos seus clientes. Depende dos acordos entre Estados, porque tudo, sabe que as relações entre Estados são relações melindrosas, onde entra também o princípio da reciprocidade, entre um conjunto de princípios que regem a vida entre os Estados. E está documentado para falar sobre isso quem conhece um domínio num acordo que o Estado angolano tem com a Suíça nessas questões. E também o princípio da soberania financeira dos bancos locais para fazer movimento de valores à vontade do seu país para cá, estariam a esvaziar os seus cofres. Sabes que retirar muito dinheiro dentro de um banco para o outro sempre dá um efeito negativo. Há outras, o que é que terá levado a PGR, como questiona Rafael Marques, a mudar de atitude em 40 dias depois de ter tido meses para investigar e concluir diferente. Recorde-se que as autoridades suíças congelaram as contas de Carlos São Vicente em dezembro de 2018. Foram enviadas 2 cartas rogatórias às autoridades angolanas que as arrastaram no tempo para concluírem que Carlos São Vicente nada fez de ilícito. Hoje está preso. Provavelmente porque, e tal como Isabel dos Santos, e ao contrário dos generais Dino e Copelipa, se recusa a admitir que cometeu alguma ilegalidade. Ou porque, tal como Isabel dos Santos, e ao contrário de Dino e Copelipa, como explica Maria Luísa Abrantes, não tem despojos empresariais para entregar ao Estado. Recorde-se que Isabel dos Santos, uma tremenda ladra, nas palavras de alguém, o problema é que é também uma tremenda ladra, deixou ao país uma das suas maiores empresas, a Unitel. Carlos São Vicente, o genro de Agostinho Neto, acha que não fez mais do que beneficiar do sistema de que tirou o que pode, no caso dele, para as Bermudas e para a Suíça milhões e milhões de dólares.
Em Angola, ficou um imenso patrimônio imobiliário que foi construído com o dinheiro de todos e que agora tem de ser bem gerido. Também para se perceber que alguma coisa mudou, que não se trata de passar bens de umas mãos para as outras. É urgente que se dê conhecimento público do valor desses bens e por quem vão ser geridos. Dizer que foram entregues ao Estado, no caso, uma entidade abstrata, não chega. É preciso saber mais, é preciso saber tudo e, essencialmente, quanto valem os bens arrestados a Carlos São Vicente e quem gere, por estes dias, esses bens em nome do Estado, de todos nós.